Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Cuidar. Nesse ano aí que a gente teve tanto conteúdo maravilhoso. Para quem está acompanhando, muito obrigada por estar acompanhando até agora. Ainda tem muita coisa boa por vir. Para quem ainda não conhece, vou te convidar aí a dar uma passada por todos os conteúdos, que tem muita coisa boa, tem muita gente maravilhosa falando sobre inclusão aqui nos mais diversos assuntos. Então, aproveita aí para acompanhar o conteúdo. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida. É o retorno dela, ela já veio. A primeira que tá retornando, é muito legal isso. Obrigada, Felícia, por você estar aqui. Eu que agradeço, Obrigada Rebeca. por aceitar no 45 do segundo tempo, né, do ano aí, dezembrão, você aqui. Sim, com certeza. Comigo. Então, obrigada por conversar, por vir de novo falar sobre um assunto tão importante. Hoje a gente vai falar sobre jiu-jitsu e neurodiversidade. E é assim, eu achei espetacular a gente poder ter um tempo para falar só sobre isso. Eu não lembro, eu acho que quando você veio, a gente pincelou isso, né? Sim. E aí hoje vai ser para falar exclusivamente sobre isso. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada. Acho que assim, essa é a parte mais gostosa. Obrigada. Da gente conseguir fazer essa troca, sim, né? Sim, é muito bom mesmo. Aliás, é uma das coisas que eu tenho mais amado nesse podcast, é trazer gente pra conversar comigo, assim, né? Fazer sobre as trocas, experiências. Né? Nossa, são trocas sim, incríveis mesmo. É muito rico, né? Tudo isso. Muito mesmo. Sim. Vamos começar, então, você recapitulando aí, se apresentando de novo. Sim. E aí, pra quem ainda não te conhece. E aí, a gente já vai entrar no assunto aí, tá bom? Tá. Bom, já me apresentei no outro episódio, né? Mas vou me apresentar novamente. Eu sou a Felícia Silva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga clínica. Tenho mestrado em psicologia clínica com pesquisa em TEA. E tenho especialização em transtorno do espectro autista pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. E também sou especialista em análise do comportamento. Esse currículo, assim, que... Ai, meu Deus! Um dia, quem sabe, né? Que maravilhosa. Legal. E agora tem uma novidade aí também, né? Coautora de um livro. Sim. Esse projeto, assim, foi o meu projeto do ano, né? Participar do lançamento da escrita, né? E do lançamento do livro. Eu e mais 25 autores, né? A gente escreveu ali, cada um contribuindo com a sua prática clínica. Legal. E foi muito bacana, assim, fazer essa troca, Legal. né? Então, é algo que eu não esperava, né? Pro momento. Legal. Mas que, nossa, pra mim foi uma experiência muito rica. Ai, que bom. A gente vai falar sobre isso também, né? Mas vamos lá, então. Jiu-jitsu. Conta aí, como é que isso chegou na sua vida? Como tá isso aí? Assim, eu sou suspeita pra falar do jiu-jitsu, né? Porque, assim, eu treino jiu-jitsu desde 2012. Então, desde 2012, eu ainda nem tinha iniciado a minha graduação em psicologia, né? Isso foi antes. E aí, assim, no jiu-jitsu ali, eu consegui, já de início, me identifiquei, assim, consegui perceber vários ganhos, principalmente emocionais para mim, né? Então, assim, isso é uma dica também que eu deixo para as mães atípicas, né? Porque a maternidade atípica é difícil. Sim. E, assim, eu tava num período que eu tava muito cansada, esgotada, né? E eu precisava encontrar algo, né, com que eu me identificasse para conseguir melhorar, né, o meu dia e na rotina. E foi o jiu-jitsu que eu falo, assim, que me salvou naquele momento, né? Então, eu comecei a treinar. E aí, depois eu entrei na graduação, né? E aí, as coisas... Eu não conseguia treinar com a mesma intensidade de antes, né? Com a mesma frequência, mas nunca deixei de treinar. Então, hoje eu sou graduada na faixa roxa. E eu sempre tive, desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, depois iniciei na graduação. Naquele período, eu já tinha a ideia de um dia criar um projeto social. Porque eu comecei a perceber realmente como o movimento corporal, né? Conseguia ali se integrar às nossas emoções, né? O quanto que aquilo me regulava também, né? E aí, eu comecei já naquele período pensar em um dia ter um projeto social, assim, nunca pensei, nossa, vou ter uma academia de jiu-jitsu. Não era esse o meu plano. Mas eu pensava, sim, em ter um projeto destinado para crianças, né? Crianças que precisassem, né? Não tivessem acesso.
né, não fosse acessível para essas pessoas, mas que, né, ali eu conseguisse oferecer, né, esse projeto social. E aí, depois que eu fui, né, me aprofundando, me especializando cada vez mais em autismo, eu tentei levar meu filho para treinar quando ele era pequeno ainda, mas assim, não dava certo, porque ele não gostava do kimono, transpirava muito, então assim, ele não gosta de transpirar. E aí, depois eu coloquei no judô, e o judô também não deu certo, treinou por um bom tempo, mas sempre sem motivação. E aí, eu deixei, e hoje, né, ele treina junto comigo. Então, assim, eu consigo perceber o quanto que o jiu-jitsu faz bem pra ele, sabe? No planejamento, até no planejamento das ações dele, eu senti que melhorou muito, né? Então, assim, ele sempre apresentou muita dificuldade para iniciar uma tarefa e cumprir todos os passos e finalizar. As tarefas de escola, ele consegue terminar, mas uma tarefa de casa, da rotina diária, muito difícil ele iniciar e terminar. E aí, eu percebi que depois que ele começou a fazer jiu-jitsu, ele começou a ter mais essa consciência, assim, foi ganhando essa habilidade de iniciar e terminar. E assim, após os treinos, a gente sempre ajuda o mestre a varrer o tatame, né? A gente tem essa parte das regras também, sabe? Da disciplina. Coisa que a gente não pensa muito, né? Isso, tem essa disciplina da preparação, depois da finalização também, outras coisas, exatamente. Né? E aí, assim, ele nunca pegou numa vassoura pra varrer a casa, assim, pra varrer nada. E no jiu-jitsu, ele começou a fazer isso. Mas, assim, não é sobre varrer, né? É sobre esse comprometimento, né? De fazer o que o grupo tá fazendo. Né? Então, assim, gera uma sensação de pertencimento maior para ele. Que legal. Né? Então, aí, pensando nisso, né? Eu comecei o projeto Inclusão no Tatame, que é começar a introduzir ali o jiu-jitsu para as crianças, né? Para os meus pacientes. Mas, assim, também não é para transformá-los em atletas, não é para fazer com que eles aprendam todas as técnicas, todos os golpes de jiu-jitsu, mas, na verdade, é sim para trazer esse ganho secundário, né? Que é uma melhora no planejamento motor, né? Que os autistas apresentam muita dificuldade por conta da dispraxia. Essa integração com as emoções, né? Até o controle inibitório melhora, né? A criança começa a ter mais estratégia, né? Dos movimentos, de como que ela vai iniciar, como que ela vai terminar. Até a própria percepção mesmo, né? Esse conforto sensorial que tem através de um ganho maior de propriocepção, né? Exatamente, isso é bem legal. Porque é uma arte marcial que gera muito contato físico, né? Então, eu percebo que, né, tem impacto, né? Então, o impacto gera maior propriocepção, exatamente. Né? Então, assim, eu tenho percebido, assim, muitos ganhos, né? Com o jiu-jitsu ali, junto com as crianças. E eu vejo, né, ali, junto ali com eles, eu consigo perceber, né? Essa melhora. Então, hoje eu tenho o professor faixa preta lá, né? O Ricardinho, que ele toma conta dessa parte aí das aulas, né? Então, tanto ele tem aprendido, quanto as crianças também têm aprendido. Sim. Né? E eu acho que o principal, assim, a principal habilidade, assim, que o professor precisa ter é paciência e acreditar no potencial da criança, né? Porque, assim, se o professor não acreditar, a criança realmente, né? Se ninguém acreditar nela, ela não vai conseguir mesmo, né? Então, eu tenho relatos de pacientes que vêm de outras tentativas também. Eu acho que não encontrou a pessoa certa, sabe? Então, assim, meu filho, eu penso isso também. Acho que eu não tinha encontrado ainda o lugar adequado para ele treinar, né? Agora também já tá mais maduro, né? Já tá num tempo diferente aí de maturidade. Exatamente. Tá numa outra fase da vida. E é isso, a gente não pode desistir, né? Todos os dias a gente tem que, né, insistir no desenvolvimento dos nossos filhos, assim. Não dá pra... Ou assim, ficou adolescente, é nível 1 de suporte, não preciso mais me preocupar. Não, é uma preocupação constante, né? Porque a gente tá sempre se esbarrando com desafios, né? Então, eu vejo isso, assim, com ele. Legal. E
especificamente esse projeto seu, ele é numa academia ou ele é na sua clínica? Ele é na clínica. Tá. Ele é na clínica porque, assim, na clínica, as crianças, elas já estão mais condicionadas a responder a estruturas de atividades, né? Então, lá a gente adapta quais os movimentos que a gente vai treinar ali na semana. E aí, a gente fragmenta, né? Esses objetivos e a gente vai apresentando aos poucos, com rotina visual, com previsibilidade. Nossa, né? Então, com ajuda física, né? Então, o professor, ele também tem um auxiliar que tá sempre ajudando, né? Não sou eu, porque eu não consigo, né? Então, em alguns momentos, eu até entro com eles no tatame, a gente, né, faz ali um treino mais lúdico, mas o professor que ele é o responsável mesmo, né? Por conduzir, assim, essa intervenção. Mas, assim, é um jiu-jitsu mais voltado realmente para o desenvolvimento psicoemocional mesmo da criança, né? Eu vejo o quanto que isso melhora, né? É claro que melhora também os aspectos motores, né? Sensoriais, mas a parte psicoemocional eu vejo que eles vão conseguindo ficar mais maduros, sabe? Com essa organização do corpo. Sim. E não era um professor especializado nisso. É uma pessoa disposta ali que vai se capacitando, que tá aberto a isso. Sim, né? eu sempre senti muita falta de inclusão no jiu-jitsu. Hoje, assim, se fala muito de inclusão no jiu-jitsu, mas quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu lembro que tinha, de mulher no tatame, tinha eu e mais uma outra colega, né? Então, assim, eu percebia que não era, assim, uma arte marcial naquela época inclusiva, porque a gente não via autistas treinando, né? Então, eu tinha essa vontade de mudar isso, né? Conforme eu fosse me graduando. E hoje eu percebo que, graças a Deus, assim, é algo que está muito bem difundido, né, na sociedade. Tem falado bem mais sobre isso. Né? Exatamente. A gente vê no Instagram, né, muitos professores trabalhando com neurodiversidade. E eu acho isso, assim, muito bacana. Acho que, né, as pessoas autistas só têm a ganhar com isso. Sim. Né? Então, hoje, eu comecei esse projeto com o professor. Ele sabia de jiu-jitsu e eu sabia de neurodiversidade. Então, a gente foi unindo ali o nosso conhecimento para a gente conseguir deixar isso adaptado mesmo para as crianças. Porque, na verdade, não basta só falar... Aqui temos jiu-jitsu inclusivo. Não é inclusivo porque recebe as pessoas. É inclusivo porque se prepara. Exatamente. Inclusive, hoje, assim, a gente tem debatido muito sobre inclusão. Inclusão, acho que é sempre um assunto, um tema de muito debate. Mas eu acho que, assim, nós também, como profissionais, né, a gente também está evoluindo no sentido de conseguir passar para as pessoas que inclusão não é só, por exemplo, falando da escola, não é só a escola receber o aluno. Isso aí é obrigação, na verdade, né? É lei, né? Exatamente, é obrigação. Então, assim, inclusão, o que aquela criança vai ter ali, que ela vai ter que vai proporcionar para ela uma sensação de pertencimento. Então, isso é inclusão, né? Então, é quando a criança vai fazer atividades lá, né? Programas que a criança vai gostar, que ela vai se sentir incluída naquele espaço. Então, o jiu-jitsu é exatamente isso. A gente começa com uma avaliação, o que a criança consegue fazer, e aí, aos poucos, a gente vai trabalhando. Muitas crianças, a gente vê, assim, que tem até dificuldade de rastreio, né? Mas eles conseguem, né, ir evoluindo aos poucos, né? Então, a gente vai dando ajuda física total, né? Junto com a gestual ali do professor, né? A gente vai ficando como sombra ali da criança, e aquilo vai virando um hábito, né? Então, quando a gente vê, já tá bem natural, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque geralmente na intervenção ABA a gente começa pela aplicação de programas mais estruturados, buscando o rastreio, né? Então, isso também foi algo que, para mim, né, mudou muito a minha visão como profissional, né? De ver que a criança, mesmo que ela, às vezes, não rastreie ali um estímulo na mesinha, ou, às vezes, a gente tá fazendo uma brincadeira de chão e a gente vê que a criança tá mais dispersa, isso não quer dizer que ela não vai conseguir
conseguir fazer uma coisa mais complexa, né? Porque o jiu-jitsu é realmente mais complexo, né? Então, é possível, né? Então, é isso. A gente precisa sempre presumir competência, né? De que a criança vai conseguir, né? Então, se a criança não conseguir, a gente vai tentar de outro jeito, né? Vai pensar em outras pistas, em outras dicas. Eu acho que esse é um lema, assim, que eu levo pra minha vida. Eu não desisto fácil de nada. E eu aprendi isso na minha maternidade com meu filho. De não desistir. Porque até hoje, ele ainda me vence pelo cansaço. Em muitas coisas, ele me vence pelo cansaço. Mas depois, no outro dia, é um novo dia e eu começo tudo de novo. Sim. E assim, tá tudo bem ser vencida pelo cansaço, né, gente? Não é que um dia você foi vencida pelo cansaço que tudo que você construiu foi desconstruído. Isso não é verdade, né? Sim, você começa de novo e aí a persistência vai gerando mudança, vai gerando hábitos. Exatamente. Isso vai depender muito também das variáveis, né? Do ambiente. Então, na época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu precisava me manter firme emocionalmente, eu precisava ali ficar de pé, me cuidar. E eu encontrei, né, um refúgio ali nessa arte marcial. E que, assim, nossa, melhorou tantas outras habilidades minhas cognitivas. Então, habilidade de planejamento, até mesmo de autorregulação estratégico, né? O jiu-jitsu é muito estratégico, né? Então, assim, é como se fosse um tabuleiro de xadrez ali, né? Um jogo de xadrez. Então, a gente tem que, né, ter essa percepção. E aí é isso, né? Dependendo das variáveis, a gente se motiva mais um dia, se desmotiva no outro. Eu costumo falar que o meu filho, ele é reforçado às vezes por me vencer no cansaço. E dependendo das variáveis do ambiente, né? Eu insisto até eu conseguir. Então, assim, eu também fui reforçada dessa forma. Tem dias que tá mais difícil, mas tem dias que a gente consegue. E a gente não pode desistir, né? Se a gente tem um filho autista nível 1, nível 2, nível 3, a persistência tem que ser a mesma. Legal você falar isso. Vocês têm lá, então, autistas de todos os níveis que participam. Participam. Até autista nível 3 de suporte não verbal. Né? Não verbal, assim, né? Não vocal. Porque a criança sempre tem uma forma de se comunicar. E a criança que usa, né, a CAA e consegue também se comunicar. Então, a criança é não vocal, mas ela tem ali uma compreensão, ela consegue se comunicar. E dá certo, né? Então, assim, eu sempre fiquei muito atenta com isso de fazer inclusão com autista nível 1 de suporte, até ali autista no nível 2 de suporte. Aí, quando chega no 3, presume incompetência, né? Essa criança não é capaz, né? E eu penso, não, essa criança é capaz. Se ela não é, ela vai ser capaz, porque eu não vou desistir. Vamos dar um jeito de chegar nesse ponto. Isso, vamos dar um jeito. Então, assim, é uma persistência, assim, que a gente não pode deixar de ter. E eu tenho bons resultados com isso, né? Então, assim, a minha experiência me mostra isso. Eu tenho bons resultados, né? Então, eu nunca tive um paciente, assim, que mais comprometido, né? Que eu insistisse, eu pensei, nossa, vou entregar os pontos porque eu não vou conseguir. Nunca isso aconteceu. Então, é algo que já faz parte mesmo ali das minhas crenças, que vai dar certo. Eu acho muito lindo esse quase um lema, né? Presumir lema. Competência. Presumir competência. A gente começa já pensando, é nível 3, todas as outras coisas não deram muito certo, então chegou aqui, a gente também não vai dar certo. Não tem como ser assim, né? Não tem. E na assim, nossa vida profissional, né? Em tudo. Em tudo. E assim, às vezes a gente até vê, né, assim, por exemplo, as famílias às vezes trazem relatos pra gente. Mas a escola falou que se ele não faz isso, ele não vai fazer outra coisa. E aí, assim, é como se estivesse desmotivando a família, né? E assim, as famílias atípicas, eu acho que tem que ter muito esse filtro, assim, do que vai falar, de como vai falar, porque é uma luta diária, né? Então, não é fácil ali, você tá insistindo, tá tentando, e vem alguém e te desmotiva, né? É sobre a vida da criança, é sobre o desenvolvimento dela, né? Então, assim, isso não impacta só a família, vai impactar a criança também, né? Então, esse lema de presumir competência é justamente pra gente entender que se você não acreditar, se eu não acreditar,
acreditar no desenvolvimento da criança, eu que tô ali como profissional não acreditar, quem que vai acreditar? Ninguém mais vai acreditar. Sim. Porque, né, a gente dá orientação parental para a família, a gente dá orientação escolar. Então, se no nosso discurso, né, a gente deixa ali entre linhas que você não está acreditando, então não vai acontecer mesmo, sim, né? Sim. E é tão comum as famílias serem puxadas mais para baixo mesmo. Mais para baixo. Pela situação, pela olhar para a realidade. Isso, o profissional vem e ainda puxa também, né, gente? Exatamente. Eu acho que a gente trabalhar com pré-requisito é uma coisa. Agora, a gente trabalhar presumindo incompetência, são situações completamente diferentes. Então, assim, pré-requisitos são coisas que a gente vai trabalhar. Se a criança não tem, a gente vai trabalhar. Ele precisa disso, vamos passar por isso, Vamos passar por isso, né? A gente vai passar pela luta para chegar na glória. Agora, o que a gente não pode essa criança não tem pré-requisito e sempre tá justificando isso, né? A criança não... É por isso que ela é autista, né? Se ela tivesse todos os pré-requisitos para ser uma criança neurotípica, ela não era uma criança autista. Com certeza. Né? Então, é isso. Legal. Como que o óbvio precisa ser dito também, né, gente? A gente precisa lembrar disso. Os profissionais precisam lembrar disso. Todo mundo precisa lembrar. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E aí lá no... Agora uma pergunta bem pessoal, assim, minha, na verdade. Eu tenho muito essa sensação de que o jiu-jitsu... É uma visão minha, tá? Que ele não é pra todo mundo, que eu não vou conseguir fazer. Às vezes eu fico namorando, sabe? Uma possibilidade. Você fala, nossa, que legal e tudo. Mas eu acho que eu vou chegar lá e eu não vou dar conta. Como que é isso? Assim, experiência pessoal sua experiência... Até como mulher também. A minha experiência pessoal, quando eu comecei... É que eu tava no lugar errado. Tá. Porque, assim, quando eu comecei em 2012, é claro que tinham mulheres treinando, assim, mas era muito, assim, o número era muito menor do que o que a gente tem hoje, hoje né? É diferente, a realidade, né? Exatamente. Então, assim, a impressão que eu tinha é que eu tava no lugar errado, né? Mas, assim, os meus professores me acolheram muito bem, né? Então, assim, eu tinha algumas dificuldades, né? Até, assim, às vezes as pessoas próximas comentavam, né? Ah, você treina, você deve se machucar, né? Não é uma coisa pra mulher. E eu me mantive firme ali. Eu pensei, não, isso me faz bem. Fez sentido pra mim, então eu vou continuar. Né? Mas é isso, assim. Então, naquela época, isso me fez pensar que o jiu-jitsu não era inclusivo, né? Então, eu tentei fazer meu filho treinar, mas eu via também que não tinha uma... assim, os professores não tinham motivação também para treinar, né? E até assim, quando meu filho treinava judô, eu tava lá esperando ele enquanto ele treinava. E aí eu escutei um comentário, assim, de uma criança muito comprometida que a família foi lá procurar para fazer. E eles falaram assim, não, nesse nível não dá para treinar. Então, aquilo ali foi uma facada, assim, para mim. Com certeza. Então, eu pensava, poxa, não é inclusivo, não cabe todo mundo aqui, sabe? Então, isso precisa mudar. Então, eu também não desisti, né? Porque era algo que fazia sentido para mim. Em alguns momentos, eu fiquei mais desmotivada para treinar. Porque eu ficava pensando, nossa, isso tá muito distante da realidade que eu vivo hoje, né? Trabalhando só com crianças autistas, né? Com crianças neurodiversas. E isso tá um pouco longe hoje do que eu acredito, né? Mas aí eu encontrei um professor aqui maravilhoso, assim, que é o professor Rômulo. E ele é muito, assim, ele acolhe demais, assim, os alunos. E o meu filho treina com ele. Então, assim, o Rafael ama ele. Que legal. E assim, eu vejo que o quanto ele tem cuidado, sabe? Tem cuidado com tudo. Com o que ele vai falar, né? A forma como ele vai ensinar, como que ele vai corrigir, né? Então, hoje eu já consigo ver que o jiu-jitsu tá realmente totalmente acessível, né? A gente só precisa encontrar, né? Tem, assim, várias academias. Acho que a família também conhecer possibilidades, né? Conhecer várias opções. Eu acho que isso vai dar repertório para essa escolha. E, assim, eu tenho paciente também que treina judô. E assim... Existem outras. Tem os mesmos efeitos terapêuticos do jiu-jitsu. Então, não é só o jiu-jitsu. Acho que a arte marcial em si, né? Ela proporciona muitos ganhos para o desenvolvimento global. Legal.
Então eu posso ir fazer uma aula experimental, né? Claro, pode sim, vai lá. Vamos fazer juntas na academia. Eu vou, mais motivada. Lá na academia tem um monte de meninas lá treinando, muito gostoso. Eu já fiz de tudo na vida, mas arte marcial foi uma que eu passei meio reto e hoje eu tenho muita vontade, sabe? Porque não é sobre bater e nem sobre apanhar. Então. Eu acho que as pessoas pensam muito isso, né? Nossa, vou bater, vou me machucar. A maioria das vezes que a gente se machuca é a gente com a gente mesmo. É a gente fazendo movimentos que não dava pra fazer e a gente foi arriscou. Entendi. Né? Então, a maioria dessas lesões vem realmente ali desses momentos que a gente às vezes fica na falta de atenção. Sim. Mas é muito bom, é muito gostoso, sabe? Eu acho que o contato com a outra pessoa... Porque assim, por exemplo, a musculação quando a gente faz é algo que depende só da gente. Sim. Então, a gente tem a previsibilidade total ali do que vai acontecer. E quando é na arte marcial, a gente pode ser muitas vezes, assim, a gente é surpreendido pelo que o outro faz. E aí você tem que pensar, né, numa estratégia ali que você vai conseguir, de novo, tomar o controle da situação. Então, os treinos é praticamente isso. O outro assume o controle, você tem que pensar numa estratégia para aquilo, e depois você retoma o controle, depois você perde. Então, acho que isso vai ajudando muito a gente até, assim, lidar com frustrações, saber esperar o tempo, né? Conseguir esperar pelas coisas, às vezes, ali que a gente quer. Então, assim, infinitos ganhos. Acho que eu nem consigo mensurar todos, porque... Tem algumas coisas que eu acho que já tá tão natural pra mim, sabe? Que já tá tão intrínseco que às vezes eu nem consigo falar disso porque já é algo que pra mim já tá internalizado. Tem que começar a escrever, produzir material sobre isso, né? Acho começar que a escrever um artigo científico, então tem que colocar no papel isso. Tenho pensado nisso, porque a gente fala, né? Mas assim, pra gente vender a ideia, a gente tem que argumentar. Com certeza. E ressaltar. Estruturar um pouco isso, né? Pra fazer sentido pras pessoas, né? Então, só uma pessoa falar, eu gosto, eu faço, é muito bom pra mim, não é o suficiente, né? Mas eu acho que isso vai se tornando natural pras pessoas que já treinam, né? E assim, agora eu treino e também tenho na clínica, né? Essa experiência. Então, eu vejo assim o quanto é bom realmente, sabe? Sim. E nessa parte, por exemplo, um professor de jiu-jitsu, mas que não tem nenhuma vivência, que gosta desse lado, assim, da inclusão no tatame, mas não sabe nem por onde começar e tal. Existe alguma maneira? Tem alguma dica? Eu acho que, assim, nesse quesito, a gente vai trabalhar com os pré-requisitos, né? Então, assim, a gente que conhece de neurodiversidade, a gente vai avaliar se aquela pessoa tem as condições necessárias para aprender, né, sobre autismo. Porque a gente sabe que não são todas as pessoas que estão aptas a aprender sobre jiu-jitsu. Ou sobre autismo, né? Não, é engraçado. Assim, existem pessoas para tudo, né? Para cada tem perfil, então tem que ter mesmo, exatamente. Né? Então, assim, a gente vai avaliar o perfil. Olha, é uma pessoa paciente, uma pessoa solícita, uma pessoa empática, cuidadosa. Então, assim, interessado em aprender sobre isso. Que ao mesmo tempo vai ser firme, mas que também vai transmitir calma. Que vai ter um manejo ali, né? Adequado. Então, eu acho que é isso, né? A gente vai conseguindo passar isso para as pessoas, né? Nem todo mundo vem pronto. Então, a gente vai passando isso aos poucos, né? É claro que não dá para colocar a criança com uma pessoa totalmente sem habilidade e a pessoa aprender com a criança, né? Isso é absurdamente errado. Mas eu acho que a gente pode ir ensinando aos poucos, né? Para essa pessoa como que ela pode fazer, né? Então, esse professor que trabalha hoje lá comigo, que também é do estúdio que eu treino, ele já tinha experiência com alguns autistas na academia. E aí, quando ele foi trabalhar comigo, eu passei mais a parte técnica, né? Legal. Em relação a que a gente trabalha muito com dica visual ali na hora do treino. O timer, né? Quanto tempo a criança vai ficar treinando. Quanto tempo ela vai ter de descanso. Né? Previsibilidade, então, apoio visual. O que você falou de quebrar em etapas menores. Fragmentar. Então, assim... às vezes a criança, por exemplo, uma fuga de quadril, assim, que é algo que a gente começa... que a gente começa por isso porque é um movimento mais fácil, menos complexo para a criança.
Então, a gente começa fragmentando. Então, assim, a posição que ela vai fazer, como vai ficar o corpinho dela, como vai ficar a perna. Então, a gente vai por partes, né? Então, não dá pra... No primeiro dia, a criança já não vai sair fazendo isso. Sim. Mas, assim, hoje, todos os alunos que a gente tem lá já fazem isso. Então, legal, começou aos poucos, mas hoje eles já conseguem fazer. Sim. Então, essa fragmentação ajuda depois na construção do todo, né? Que eles vão conseguindo adquirir. Tem mais coisas que você consegue pensar, assim, prática mesmo? A gente introduziu isso, apoio visual, previsibilidade, essa parte da fragmentação, mais alguma coisa que assim, a gente utiliza bolas também de pilates, né? Porque às vezes a criança tá no descanso, mas ela precisa ali também de algo sensorial. Então, estratégia de acomodação sensorial também. Acomodação sensorial. Então, enquanto a criança descansa, ela também fica na bola. A gente coloca almofadas. Então, a gente deixa um ambiente bem acolhedor, sabe? Para a criança ficar se sentir pertencente, né? Cada vez mais. Então, é isso, né? Então, assim, a gente vai trabalhando várias posições, né? Então, o professor tem trabalhado bastante fuga de quadril, rolamento, que é parecido com a cambalhota, mas não é a cambalhota. Sim. Né? Um rolamento. Então, assim, no começo a gente percebe que a criança fica meio desorientada, assim, quando ela levanta. Mas que isso depois não é um problema, né? Legal. Consegue lidar com isso. Nossa, muito bacana mesmo. E o que você falou tem a parte do contato, né? No jiu-jitsu. Você treina, você tem o contato com o outro, a imprevisibilidade do outro. Você já tem crianças que estão nesse nível de ter algum contato com o outro? Todas têm. Todas têm? Todas têm. A gente coloca... o movimento de guarda fechada é um movimento muito acessível, assim, para eles, né? Porque praticamente eles fecham a perna na cintura do par ali e cruza, né? Então, é a guarda fechada. Então, a gente começa essa aproximação, né? Uma aproximação sistemática do contato deles com o outro ali, justamente na guarda fechada. Aí, a gente pede, abre a guarda, fecha a guarda. Então, assim, enquanto a criança tá treinando, ela tá seguindo instrução, né? Ela tá trabalhando a questão sensorial ali do contato, né? A questão do planejamento motor, né? De quando a gente fala, fecha a guarda, a criança planeja que ela vai fechar e abrir, né? Então, são várias habilidades que a gente trabalha, né? Com essa questão do movimento corporal. Nossa, é espetacular, assim, é muito legal. Porque é isso, a gente fica imaginando assim, não, então... Vai chegar lá, vai ter aula com o professor, né? Vai ter o contato com o professor, mas vai demorar muito para chegar no ponto de ter contato com o outro. E às vezes, não, isso vai acontecer também, né? E assim, um problema também, Rebeca, que eu observo, um desafio pra gente é o kimono. E assim, eu não abro mão da criança treinar sem o kimono. Legal. Então assim, olha, o kimono tem que fazer parte da intervenção. Então, quando a criança começa, a gente começa a dessensibilizar, começa a apresentar a pista visual. Quem já treina fica ali com o kimono, né? Dando modelo. E aí, hoje, todos treinam com kimono, né? Então, legal. É claro que conforme a gente, né? Outras crianças forem chegando, isso é um desafio que vai permanecer e que a gente vai continuar trabalhando, né? Então, eles permanecerem com kimono, eu vejo que é uma dificuldade. Mas quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu também tinha muita dificuldade com kimono. Acho que é uma dificuldade para todo mundo, né? Mas, assim, para os autistas, é claro que isso é um desafio maior. Mas, assim, quando eu comecei a treinar, eu lembrava, meu Deus, eu vou ter que ficar com esse kimono, eu tô suando, eu tô transpirando. Nossa, eu tinha a sensação de desmaio, que eu ia desmaiar. É mais por isso, assim, por ser um negócio muito uma coisa que sufoca assim. a gente, né? E quando você transpira, fica em você ali, aquilo ali não sai, né? Porque o kimono é um tecido muito grosso, né? Então, é isso. Eu não abro mão da questão do kimono, porque eu acho que trabalha muito a flexibilidade cognitiva, sabe? Deles conseguirem lidar com as dificuldades deles e insistirem, não desistirem e seguirem em frente com o que precisa ser feito, né? Que isso é muito importante, né? Eles, mesmo diante das dificuldades, saber que eles têm ali responsabilidades a cumprirem. E o que você falou também é muito interessante, né? Do sequenciamento, de saber que tem um início, um meio, fim, já tem
toda uma rotina ali Sim, da a aula. parte do sequenciamento é muito importante, porque eu vejo que isso reflete depois, assim, na minha intervenção com eles, né? O quanto que fica mais... fica menos difícil, né? A criança seguir a instrução de 1 passo, 2 passos, 3 passos, né? O cognitivo vai se abrindo, né? Então, assim, o cognitivo da criança, ele não se abre só ali na terapia estruturada de mesinha ou de chão. Tem, assim, várias possibilidades que a gente pode trabalhar, né? Essas habilidades cognitivas, né? Trabalhar a parte ali da função executiva do cérebro. Então, são outros caminhos também que tem, né? Então, nossa, bem legal. Não é só aquele trabalho, às vezes, que a gente fica ali engessado. É claro que tem também os trabalhos que são engessados, porque é preciso, né? Sim. Então, mas eu acho que é isso, né? É uma outra possibilidade de trabalhar. O movimento é algo muito dinâmico, né? E como que as famílias têm reagido, engajado? Como tá essa parte das famílias? E as famílias acho que também estão se surpreendendo, né? Com essa questão da aprendizagem através do movimento, né? Então, elas também estão se surpreendendo, porque o que a gente tem mais, assim, difundido hoje é que a criança vai aprender só fazendo a terapia de mesinha. Mesinha, assim, porque é estruturado, né? Ou né, no chão ali, a gente fazendo alguma outra... No ambiente clínico, né? Isso. Acho que é o ambiente clínico. Sim. Você resumiu tudo. E, na verdade, não, né? Isso, a gente pode trabalhar, sim, as habilidades das crianças em outros contextos, né? Então, eu gosto muito disso, né? De trabalhar mais fora do consultório, de ver como que a criança reage em situações sociais, né? De padaria, shopping, escola, né? Então, ali é a vida real, né? Então, eu gosto muito de observar isso, porque a criança responde tão bem pra gente ali no ambiente clínico, mas aí quando a gente faz uma saída externa, ou a gente vai na escola, ou algo diferente, a gente vê que aquilo não tá generalizado, né? Sim. Então, acho que é uma habilidade muito boa de base para generalização. Essa questão é legal. Você vê a generalização acontecendo, né? Sim. É muito interessante mesmo. E são ganhos em todos os âmbitos, né? Tem essa parte do sensorial, tem o contato com a parte sensorial você vai saber falar melhor, né? Eu sei falar assim, pincelar por cima, assim, o básico, que é o que eu observo, né? Mas a parte psicoemocional, cognitiva, função executiva, né, de planejamento, eu vejo que isso melhora, tem um impacto bem significativo. Legal. Eu fico pensando que quando as crianças são bem novinhas, começam na intervenção precoce, a gente vai pensando em atividades mais assim, né, a psicomotricidade, precisa de, às vezes, integração sensorial e tal, mas depois a gente precisa ter uma continuidade, né, uma atividade que pense nisso também, nessas questões sensoriais, no motor, mas que tenha um outro caráter, que não seja tão clínico mesmo, né? Que seja uma habilidade, seja uma atividade mais socializante, com outros desafios. Então, é legal pensar que tem uma continuidade com ali, certeza. Né? E eu acho que, assim, quanto mais a criança vai se desenvolvendo, vai chegando ali numa pré-adolescência, eu vejo que, às vezes, algumas atividades que a criança fazia, né, desde pequenininha, começa a perder sentido, sabe? Verdade. E aí não faz mais sentido para elas. Sim. E eu acho que é muito importante a gente, como família, né, pensar nessa migração, né? Que ciclos se iniciam e ciclos se encerram, né? Então, às vezes, o que a criança fazia ali com 5 anos, talvez não vá fazer sentido quando ela tiver 11 anos, por exemplo. E a gente precisa ter essa maturidade, né? De orientar as famílias de uma forma assertiva, né? Que não é sobre remover atividades do repertório da criança, mas é sobre ampliar, né? Delas migrarem para algo que faça mais sentido para a fase do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, meu filho não teria como ele fazer mais psicomotricidade, né? Então, assim, tem que ser algo que faça sentido para ele naquela fase do desenvolvimento dele,
né? Eu acho que a gente tem que ter esse planejamento de migrações de fases, né, diferentes. Sim. Porque, às vezes, as famílias, acho que estão um pouco até condicionadas a pensar que entraram na intervenção e que a intervenção não vai mudar de cara, né? Que eternamente vai fazer psicomotricidade, terapia de integração sensorial. E o profissional, acho que responsável, o profissional ético, ele tem que ter essa percepção de que, gente, já deu, a gente precisa pensar em outra coisa, né? Já tem uma base aqui que já tá bem estabelecida, já trabalhamos tudo e agora a gente pode ampliar, né? Acho que não é retirar, igual você falou, é ampliação de repertório, de possibilidades. Com né? certeza. É bem legal. E assim, eu como profissional sempre faço essa reflexão, né? Então, eu consigo ajudar até aqui, né? Então, assim, talvez daqui para frente não vá fazer sentido para ele precise, né, talvez de uma intervenção mais dinâmica, algo diferente do que vem sendo feito. E é isso, né? A gente ter, né, entender dessa forma faz parte do nosso trabalho também, né? Então, mas eu acho que assim, as recomendações médicas ainda são muito pautadas no que é indicado para criança autista, criança mesmo, pequena, né? Então, eu vejo que se o autista tem 5 anos e quando ele tem 15, eu vejo que as recomendações médicas são muito parecidas. É verdade. E que não faz mais sentido para a fase do desenvolvimento que o adolescente ali está vivendo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não infantilizar, o engajamento vai caindo também, até da família, às vezes já vê que tá um negócio ali que não tá fazendo sentido, né? O engajamento vai ficando pior. Acho que é isso, né? A gente ter esse cuidado, né? De essa percepção de saber orientar, né? As famílias. E já teve alguma situação de você, de alguma academia ou algum profissional, procurar por orientação, procurar falar, eu quero aprender mais, eu quero, ou isso ainda não aconteceu? Não aconteceu. Tá. Eu vejo que, assim, as academias, né, hoje cada dia, né, estão mais cheias, e é isso, a inclusão é algo que a gente tem que lutar por ela, né? Sim. É muito difícil alguém chegar pra gente e falar. Acho que a percepção que eu tenho é que são mais, assim, os estagiários de psicologia, né, que eles vêm, buscam a gente por orientação. Eu quero aprender, né, eu quero observar como que você atende, tô fazendo um curso, né, por fora da faculdade, quero aprender como que você faz. Mas ainda assim, é só isso, restrito a isso, né? Então, é muito difícil, assim, a gente ter buscas espontâneas, né? Das pessoas. Ainda é um caminho, assim. Ainda é um caminho, porque, assim, até pensando no nosso trabalho com as escolas, às vezes a gente tá lá insistindo para dar uma orientação. Nossa, isso é verdade. E a gente não consegue. Que já é um ambiente muito mais comum de ter profissionais ali entrando e conversando e dando orientações, né? A academia é muito menos, né? Comum, muito né? menos. Às vezes a gente tá lá com o nosso paciente que tá passando por desafios e a gente quer ir lá dar uma orientação para todo mundo, para falar como que tem que ser feito o manejo, e a gente encontra tanta dificuldade, né? Então, é muito difícil, assim, né? Ainda, quando a gente fala de inclusão aqui no Brasil, a gente ainda tá engatinhando, né? Então, ainda tá bem nesse início. Mas já teve alguma solicitação da família, assim, olha, eu quero fazer na academia tal, o meu filho vai lá pra você dar orientação e tudo, isso já aconteceu? Tive. Em academia de judô, até academia de jiu-jitsu também, fora que não era a minha, que a criança treinava. Você precisa orientar o professor, mas não é o professor procurando, é a família, né? Sim. Olha, tem que ajudar o professor com o manejo, como que você faz pra ele seguir as instruções, né? Então, é isso, a gente é uma extensão, né? A gente é uma extensão, acaba sendo uma extensão do paciente, né? Então, a gente acaba sendo a voz, sendo os braços dele, né? Nos lugares em que ele não consegue se comunicar, os braços ali onde que ele não consegue executar, né? As funções que estão pedindo. Então, a gente acaba tendo, que eu acho muito lindo, né? Dentro do nosso trabalho, essa parte desse cuidado, da confiança, né? Que o paciente vai tendo com a gente. Sim. Nossa, isso é maravilhoso mesmo. A gente ter essa possibilidade, né? De chegar no lugar e falar, olha, é isso que precisa ser feito. E encontrar pessoas também
que estão dispostas a receber esse tipo de orientação e começar a abrir caminho, né? Porque é isso, a gente vai abrindo muitos caminhos mesmo. Sim, né? Com certeza. E assim, eu acho que o vínculo, né, que a gente constrói com o nosso paciente diariamente é a base de tudo, porque muitas vezes eu acho que se confunde, assim, generalização com vínculo. Às vezes a criança, né, as pessoas acabam usando esse termo assim, e não generalizou. Como que faz com você no consultório e não vai fazer em outros ambientes, né? E aí não é sobre generalização, é sobre vínculo, né? Os autistas têm uma dificuldade, né? E esse é o eixo central do autismo. Sim. Criar vínculo com outras pessoas, né? Que aí é a questão da interação mesmo. Então, se não existe ali um vínculo criado verdadeiramente, a criança não vai fazer, né? Não é porque ela não generalizou aquela habilidade. A motivação dela tá... Ela não tá conectada ali com a pessoa que tá, né, naquela situação com ela. Então, acho que às vezes a generalização se confunde muito, sabe? Com a questão da falta de vínculo, né? Porque se a criança não tá motivada, nenhuma criança vai fazer. Com certeza. Não é só criança autista, nenhuma criança vai fazer. A diferença é que o autista, ele tem mais dificuldade para criar vínculo do que a criança neurotípica, né? Então, a criança neurotípica, ela cria vínculo com mais facilidade. Então, acaba facilitando, né, a execução de tarefas fora de casa, fora da escola, acaba ficando tudo mais fácil. E já no autismo, não, né? A base de tudo precisa ser o vínculo. Isso é muito legal. É um conceito técnico também, mas que é tão legal a gente traduzir isso um pouco para as famílias, né? É assim, não é que ele não consegue, não é que ele tá, né, não tá, não sei o quê, mas assim... a motivação é a base de tudo mesmo. E para nós também, né? Sim, pra nós Só que para as pessoas neurotípicas, criar motivações às vezes é mais fácil. Né? As motivações, a motivação social, ela é muito relevante e tal. E para as neurotípicas, a gente precisa... para as neuroatípicas, a gente precisa entender como motivar, né? Com entender. Certeza. E é assim, ir olhando para o ambiente, olhando para as pessoas, para os vínculos. Sim, e facilitando isso, porque né? Às vezes é isso. A família às vezes até fala, olha, mas ele faz com você. Por que ele não faz lá? Né? Por que ele não faz? Sim. E aí é isso. O vínculo é a base de tudo, sabe? Antes de você querer ensinar qualquer coisa para uma criança, você tem que ter uma conexão muito forte com ela. Né? Porque senão não vai fazer sentido para ela. Então, às vezes vai fazer sentido porque você tem uma relação boa, que é o que a gente faz no consultório diariamente, assim, que eu acho que é uma queixa também que você deve escutar. Nossa, faz com você, mas não faz em outros ambientes. Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Vamos pensar nas variáveis, né? Que nas variáveis presentes ali, vamos avaliar tudo para ver o que pode estar acontecendo. Porque se o paciente aprendeu e ele faz com a gente no consultório, então ele tem capacidade para fazer. Então a gente precisa avaliar as outras variáveis para ver o que tá ali realmente sendo mais desafiador, né? E o que eu observo na maioria das vezes é a questão do vínculo mesmo, né? Então ali o adulto, né, a pessoa ali que tá manejando, acaba querendo que a criança tenha a iniciativa própria de fazer, de iniciar, terminar, e nada fica motivador, né? Então acaba é uma espera por um movimento mais automático, né? Como se fosse um movimento automático. Porque não tem atribuição simbólica nenhuma, né? Então... muito legal mesmo. Foi muito esclarecedor, eu acho. Bem bacana pensar. Eu espero que mais pessoas tenham essa vontade, assim, né? De implementar isso em outros espaços. Sim, com certeza. Até ver você como uma consultora disso, né? Assim, Felícia, vem cá, dá aqui pra gente. Como que é, como você faz, explica. Sim. Seria muito porque quando a gente une o conhecimento, assim, né? É uma realidade... são realidades que estão presentes na minha vida. Né? Com certeza. Então, tanto você fala dos dois lugares. Eu falo né? dos dois lugares, porque eu ocupo os dois lugares, Sim, né? Então, acho certeza. que quando a gente tem essa vivência, né, na nossa vida, a gente consegue ter mais propriedade para falar. Né? Não fica só na teoria. A gente consegue ter a prática ali, né? Para conseguir passar isso, né? Para as outras pessoas. É maravilhoso. Conta um pouquinho do seu livro, por favor. Me conta. Eu trouxe aqui pra você. Ai, muito obrigada. Pra Nossa. te presentear, acho que até caiu. Ele caiu aqui. aí? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu empurrar ele aí pra você.
Então, eu trouxe aqui para você também para te presentear. Muito obrigada. Esse livro aqui, assim, foi o meu projeto do ano. Que legal. Né? Eu amei participar desse projeto. Ele foi escrito por mim e mais 24 autores. São 25 autores no total. E cada autor foi contribuindo ali, né? Com a experiência clínica, com estudos, né? Também que a gente foi buscando referências, né? Claro, com base científica. E aí, a gente foi transformando isso numa linguagem que ficasse acessível para as pessoas, né? Então, a ideia é trazer voz, né? Para a comunidade neurodiversa, né? Eu sempre falo, é claro que eu acho que os autistas deveriam ocupar um lugar mais, um lugar de fala, muito mais do que a gente, né? Mas ainda a gente tá nesse processo de evolução. Quem sabe, se Deus quiser, a gente vai chegar no momento em que os autistas vão falar por eles próprios, né? Legal. E que não vai precisar da gente ficar traduzindo isso, né? Para a sociedade. Sim. Então, esse livro chama justamente Vozes da Neurodiversidade, porque a gente traz realmente fizemos um compilado ali, né? De como é a nossa visão, né, sobre a neurodiversidade, o que os pacientes nos ensinam. E, inclusive, nesse livro aqui, eu falo bastante sobre generalização. Ah, legal. Ótimo. E eu cito isso que eu acabei de conversar, né, com você, da importância do vínculo, né? Legal. Que não é porque a criança aprendeu alguma coisa comigo que ela vai sair repetindo para todos os lugares. Ela precisa encontrar afeto em todos os lugares. Ela precisa construir vínculos, senão isso não vai fazer sentido para ela. Maravilhoso. Né? Então, trouxe aqui para você. Ai, muito obrigada, que honra. Espero que você obrigada goste. Mesmo, gente. Nossa, eu amei, viu? E depois a gente faz um bate-papo sobre como que você... o que você achou, Nossa, né? com certeza. Você... Vou amar fazer isso. Bacana. Legal, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo de novo aqui. Nossa, foi ótimo te receber. Eu acho que a gente vai pensando uns assuntos para você voltar, assim, quantas vezes puder, pra gente ir conversando. Tem tantas coisas específicas, né, pra falar. Eu acho que essa aí da generalização é brilhante, sabe? A gente falar sobre isso. Porque muito se fala sobre generalização, mas pouquíssimo se fala sobre vínculo, realmente. Exatamente. E assim, então, acaba trazendo pra criança, né? Ela não conseguiu, ela não fez. Exatamente. Porque assim, quando a gente mostra que a gente consegue fazer, né? Eu sempre mostro ali um videozinho, né? De como que a criança tá ficando. E assim, quando a gente mostra que a criança faz, a gente tira aquele peso das nossas costas. Sim. Só que aí, depois, isso fica na criança. Porque aí ele faz com a gente, mas não faz em outros ambientes. Sim. Então, a gente precisa olhar sempre pro ambiente, né? O que está acontecendo ali que não está sendo favorável. Legal. Então, eu, no meu capítulo, eu tento trazer isso, né? Para as famílias refletirem, né? Até da nossa própria expectativa. Da exigência, às vezes, né? A gente exige muito, às vezes, dos nossos filhos. Legal. E a gente, às vezes, não está olhando ali para o que a gente poderia manejar no ambiente. Anota aí, viu? Próximo... Felícia já tem encontro marcado já para a próxima vez. Vai ser um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Foi ótimo. Sempre bom conversar com você também. Eu adoro também. Muito bom. Obrigada mesmo. Sim. Então é isso, gente. A gente teve muita coisa boa. Tá aqui um livro muito bom, indicação de livro. Eu vou ler e depois eu conto mais também. Continuem acompanhando, ainda tem muita coisa boa aí por vir. Obrigada até aqui e até mais.